Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, que estejam se cuidando. Então, a gente vai começar hoje a nossa primeira aula entrando em alguns conceitos da literatura, da arte, conforme eu falei para vocês na aula passada, que esse seria um assunto recorrente das nossas aulas. Eu vou só fechar o negocinho aqui e abrir minha apresentação. Então, o nome da nossa aula de hoje é Arte, Literatura e seus Agentes, parte 1. Ela é baseada no primeiro capítulo do livro de vocês. E só a título de curiosidade, essa imagem aqui é um pedaço de um quadro da Tarsila do Amaral, que é uma pintora brasileira, bastante importante do modernismo, vocês ainda vão estudar ela. E é a representação que ela tem da Cuca, aquele ser do folclore que pega as crianças e tal. A gente vai ter dois subtópicos para tratar hoje na nossa aula, que é o que é texto e o que é arte. Começando pelo que é texto, a gente pode dizer que texto é algo que pode ser lido e interpretado. Isso que vocês têm que memorizar. Ele vai ter um sentido no final que é diferente daquilo que aquelas palavras ou aquelas imagens, porque texto também pode ter imagem, teriam sozinhas. Então, eu uno essas palavras, eu construo as frases, os parágrafos, de que forma que elas tenham um sentido diferente do que elas tivessem, se elas estivessem sozinhas, soltas. E o texto sempre vai ter uma intenção de comunicar, de passar uma opinião, de encantar alguém. Então, o texto tem uma intenção. Então, basicamente, é algo que pode ser lido, interpretado, tem um sentido final e tem uma intenção. Sempre, todo texto tem uma intenção, que é a intenção do criador, do autor, do escritor, do pintor, e por aí vai. Então, quando a gente tem um texto, a gente tem uso de linguagem, que pode ser verbal ou não verbal. Ou seja, um quadro, uma pintura também é um tipo de texto. Eu tenho que interpretar aquilo. Eu tenho que fazer uma leitura de mundo, do que o pintor quis me passar. Tem um significado, tem uma unidade, ou seja, aquele conjunto de palavras, de imagens, de cores se unem para dar um sentido, e tem uma intenção. E o texto, ele está muito relacionado à nossa realidade. Né? Ele vai criticar, vai dar uma opinião sobre a realidade, vai inventar novas realidades. Então, a gente vai contextualizar também o que é a realidade. A realidade é tudo aquilo que existe no mundo conhecido, que identificamos como concreto ou reconhecemos como verdadeiro. E aqui eu quero que vocês prestem atenção que esse sentido de concreto não é concreto de pegar somente. Eu pego a mesa, eu pego o livro, isso é real. Não. Por exemplo, quando a gente fala de fé, é algo da nossa realidade. Né? Eu não pego, principalmente para quem acredita, para quem tem uma espiritualidade, uma religião, eu não pego Deus. Mas ele faz parte da minha realidade. E eu reconheço, né, quem segue uma fé, uma religião, reconhece aquilo como verdadeiro. Então Deus, apesar de ele não ser concreto fisicamente, mas ele é algo concreto e algo que faz parte da nossa realidade. Já a ficção, ela vai se relacionar à criação, à invenção, à fantasia, ao imaginário, mas isso não significa que ela é totalmente desconexa da realidade. Ela promove a construção da realidade, né? Como eu coloquei, para refletir sobre ela, para criticar, para divertir, no caso do humor. Então, a ficção, eu sempre vou ter ela relacionada com a realidade. Mesmo quando eu crio uma realidade totalmente, que a gente tende a chamar de totalmente nova, que é imaginada. Por exemplo, quando eu imagino um mundo fantástico, elfos, fadas, né, seres da mitologia. Mas reparem que mesmo esses seres, eles têm características humanas, eles têm características da nossa realidade. Eles falam, eles têm formas, muitas vezes, ou de bichos que a gente já conhece, ou de humanos mesmo. Então,
mesmo essa ficção de mundos inventados, mundos que eu não conheço, por exemplo, no caso, quando a gente fala de extraterrestre, de vida fora da Terra, eu vou trazer aspectos da minha realidade para essa invenção, para essa ficção. E o que é arte? A arte, então, ela vai ser uma característica de muitos textos que vão ter uma determinadas funções. Nem todo texto é um texto artístico. Por exemplo, uma notícia de jornal, ela não é um texto artístico. Ela tem características mais objetivas de contar um fato e tal. A arte, então, ela vai ter determinadas funções, tem determinadas características que fazem com que um texto, uma pintura, uma ilustração, a música seja algo artístico, seja arte. E quais são elas? A primeira que a gente pode trazer é que a arte já foi, ela ainda é, mas ela já foi muito mais relacionada ao belo. E o que se entendia como belo, principalmente lá quando se estudou, quando se começou a estudar arte, se formou aquele conceito de arte clássica. Então, o belo era o padrão europeu. Reparem aqui, nos corpos brancos, cabelos no máximo ondulados, físico, no máximo atlético ou magros. Então, o padrão de que era belo, durante um bom tempo, foi o padrão europeu. Inclusive no Brasil, onde os nossos primeiros habitantes, os indígenas, não têm esse padrão. E hoje, boa parte da população também não tem esse padrão, já que boa parte da população se declara preta ou parda. Então, reparem como essa busca pelo belo na arte durante um bom tempo teve, de certa forma, até desconexa com a nossa realidade. Era como se a gente tentasse enfiar uma realidade que não era nossa, mas era uma realidade da Europa e de quem nos inspirava na época, que a gente tentava trazer para o nosso contexto. A arte também é a recriação da linguagem, principalmente quando a gente fala de poesia e de música, onde eu tenho todo um trabalho com a linguagem de rima, de escolher as palavras, de ritmo. Então, ao invés de dizer fulana é bonita, eu vou e digo que fulana é uma flor delicada, com seus cabelos são como pétalas e tal, e por aí vai. Então, eu recrio a minha forma de usar a linguagem. A arte também é provocação. E isso vocês vão ver no exemplo que eu vou dar a seguir, onde ela provoca você a se imaginar numa situação que você nunca se viu, nunca passou pela sua cabeça passar por aquela situação. A arte é reflexo do artista, ela sempre vai refletir o que o artista está sentindo, está pensando e como ele entende a realidade. A arte também é denúncia, e essa é uma das minhas funções preferidas da arte. Eu trouxe um exemplo aqui de um designer que eu sigo ele no Instagram, que é o Matheus Ribes, onde ele sempre faz ilustrações para denunciar o que está acontecendo no Brasil. Ele é muito ligado às questões indígenas e também do movimento negro. E nessa imagem aqui a gente pode ver onde ele mostra o coronavírus, os verdinhos aqui, chegando nas comunidades indígenas que são isoladas pelos garimpeiros. Aqui é o garimpo, que é um problema que a gente tem visto e ultimamente tem piorado. Os garimpeiros têm invadido as reservas Yanomamis e com bala mesmo. Então, e além de levar à destruição do meio ambiente, também levam doenças. A arte é a expressão da sua época. Aqui eu coloquei um quadro do Renoir, as meninas, e reparem nas vestes delas. São roupas que a gente não utiliza mais hoje, a não ser numa ocasião muito especial de festa, mas eram assim que as pessoas se vestiam normalmente na Europa. Então ela vai refletir a moda, os costumes daquela época. E onde está a arte? Eu preciso ir num museu, eu preciso ir a lugares específicos, a arte é inatingível, a arte é só das classes mais ricas. Onde eu vejo arte? Eu vejo arte em todos os lugares, gente. O primeiro exemplo que eu trago aqui são os grafites,
que durante um bom tempo foram estigmatizados, foram marginalizados pela sociedade, e hoje eles estão, né, em vários muros, prédios, paredes, mas eles sempre vão estar ligados num contexto também de denúncia, de refletir a sociedade. Aqui no caso, as figuras do... esqueci o nome do ator que eu amava, amo Pantera Negra, e da Marielle Franco, para falar do Black Lives Matter, né, que é um movimento de vidas negras importam. A arte está nas manifestações populares, né? Aqui eu trago a xilogravura, que é essa arte que eu impresso, quase como eu impresso mesmo as imagens numa madeira e coloco no papel, muito relacionada à literatura de cordel, que tem traços muito característicos dela, né? Eu identifico que é uma xilogravura rapidamente, só de bater o olho. Trago mais manifestações populares, aqui é o Reisado, é uma festa que acontece ainda em várias comunidades e que chegou no Brasil com os portugueses, que rememora a visita dos Reis Magos ao Menino Jesus. Então, mais uma vez, trazendo essa tradição católica, né, que se fincou bastante no Brasil com a chegada dos portugueses. Trouxe também esse festival aqui, que eu não sei se vocês conhecem, que é o Festival de Parintins, que é uma festa que lembra muito um carnaval, pelas características de ter desfile numa avenida, que acontece em Parintins, que é uma ilha no estado do Amazonas, e a cidade é toda movida por essa festa, pessoal. Então eu tenho 2 bois, o caprichoso e o garantido, que representados pelas cores azul e vermelho, que brigam entre si para serem campeões dessa festa. A cidade é toda dividida em vermelho e azul, a igreja tem essas cores, então é uma rivalidade mesmo que é muito forte na cidade. A arte também está nas charges, né, que lembra muito uma história em quadrinhos, mas como muitas vezes pode ter uma imagem só, então não chega a ser, mas que sempre vai estar também ligada às questões sociais. Essa charge aqui que eu trouxe é da Laerte, onde ela fala que a vacina é um direito nosso, e ela faz uma releitura deste cartaz aqui, que é um cartaz que ficou muito famoso e que surgiu nos Estados Unidos na época da Segunda Guerra Mundial, para convocar as mulheres a trabalhar nas fábricas de munição. Então, a que elas saíssem da casa, né, os maridos estavam na guerra, mas que elas saíssem de casa, vissem outras formas com quem deixar os filhos e fossem trabalhar nas fábricas para darem sua contribuição para a guerra nesse sentido. Então, a Laerte faz uma releitura, né, daí que é um significado totalmente diferente do cartaz, para dar o braço, né, para a vacina. A arte está nos videogames. Hoje o design de jogos é considerado uma arte. Esse jogo que eu trouxe aqui, o Child of Light, que seria como uma tradução de Criança da Luz, eu trago ele porque ele é tema de pesquisa da minha tese de doutorado. E ele foi escolhido, uma das questões que me levou a escolher ele, é porque ele lembra muito uma pintura. Né? Reparem para vocês verem como lembra muito uma aquarela, uma tela, mesmo a forma como ele é todo trabalhado. E ele é todo assim, tá, gente? Toda a trajetória do jogo lembra muito uma pintura. A arte está na música. E aqui eu trago Racionais, que tem uma música... Eu costumo dizer que as letras do Racionais são muito bem trabalhadas no ponto de vista artístico, mesmo a forma como ele constrói as rimas, tá? E também a forte denúncia da realidade que ele traz ali, de uma maneira muito artística. O rap, na verdade, né, a tradução de rap seria ritmo e poesia. Então, embora seja um ritmo musical que já foi muito marginalizado, muito, né, classificado como ruim e tal, ele carrega a arte dele desde seu surgimento. Não poderia deixar de falar do funk, e nesse caso aqui do MC Fiote. Por quê?
O fenômeno que virou a música Bumbum Tantan por causa da vacina, essa releitura que teve, daí dando à música uma nova função. Então, para mim, foi um fenômeno muito fantástico mesmo. Sem contar que a própria versão da música, o MC Fiote usa flauta de Bach, que é um compositor clássico alemão. Então, para falar que funk não tem arte, neste caso aqui, tem. Desde a própria Bumbum Tantan e agora, né, a releitura da letra a serviço da vacina contra o coronavírus. Ficou muito bacana. E a arte está na literatura, é claro, que vai ser o nosso foco, né, bastante daqui para frente. Eu trago esse exemplo, é o que está no livro, tá? Vocês vão ler um trechinho dessa obra, que é A Metamorfose, do Franz Kafka. É um livro que tem mais de 100 anos, mas eu coloquei o livro inteiro também para vocês, o PDF todinho. Ele é curtinho de ler, tá, gente? Eu tô segurando o meu aqui. Ele é curtinho de ler, dá para ler rapidinho. E ele vai mostrar muito aquela função da arte como provocação. Por quê? O que acontece? Eu vou contar só o começo. É a história de um homem que acorda um dia, o Gregor Samsa, ele acorda um dia se transformado, por isso o nome do livro, A Metamorfose, num inseto gigante. Lembra muito uma barata. Então ele virou um baratão do dia para a noite. No caso, da noite para o dia. Porque ele acorda para trabalhar e do nada, o livro já começa assim, ele está transformado nesse bicho. E daí ele fica desesperado. Só que, para vocês terem noção, ele nem fica tão desesperado em por que aquilo aconteceu, quais foram os motivos, mas sim as consequências que isso vai trazer para a vida dele. Ele é o único que trabalhava na casa, sustentava os pais e a irmã. Então ele fica muito preocupado em como sair para trabalhar. O chefe já começa a ligar perguntando por que ele não chega. Ele não quer sair do quarto, ele tem muita vergonha. A família dele vai ter medo, discriminar. Então a história toda é desse homem tentando sair e tentando lidar com essa situação de um dia ter acordado num inseto gigante, numa horripilante, nojento, as pessoas vão ter nojo. Eu não vou contar o final, deixar para vocês lerem, mas é bem nesse sentido, né? Vocês vão ver depois com as questões que eu coloquei, o que você faria, como se comportar numa situação dessa. É um livro muito bom, eu recomendo. Então eu coloquei a atividade lá também, que é para responder algumas perguntas relacionadas a isso que a gente colocou sobre arte e também sobre a história do Gregor Samsa, da Metamorfose. É para responder lá no formulário. E é isso, gente. A nossa próxima aula a gente vai continuar falando sobre arte, sobre literatura. Qualquer dúvida, meu e-mail está aqui. Obrigada e até a próxima.